Chegamos, Brasil! Rapaz, a última rodada foi boa demais. O Hulk é incrível mesmo, hein? Na rodada 32, teremos um jogo a menos. Esse vídeo aqui é um vídeo de dicas pra você mitar nessa rodada 32 do Cartola FC 2023. Tu sabes muito bem, esse vídeo aqui a gente vai analisar jogo a jogo, falar dos melhores SGs, falar dos melhores nomes pra rodada, montar um time forte pra mitar na rodada. Então fica comigo até o final, não muda de canal. Eu sou o Glauber Arruda, bom de bola, e você já sabe. Vem pra cá. Queridos, antes de começar as dicas e análises, eu quero muito agradecer a cada um de vocês que deixou o like, que comentou, que compartilhou. Muito obrigado e vamos continuar. Meta de 1000 likes aqui no vídeo. Não esqueça de comentar também, é muito importante. Eu vou te responder qual foi a sua pontuação na última rodada. Meta de 1000 likes, conto contigo. É isso aí, eu falei que tinha um jogo a menos e de fato vai acontecer. Nessa rodada 32, 9 jogos válidos e o mercado fechando sábado 19 e 29. Então já toma nota aí. A nossa live será no sábado 10h35 da manhã. Já anota. A partida entre Fluminense e São Paulo só acontece no dia 22. Não vai contar pontos pro Fantasy Game. Vamos nessa para as nossas análises dos jogos, tá certo? E tem alguns favoritos para a rodada, sem dúvida alguma. Vamos analisar. O time do Grêmio recebendo o Bahia. Saberemos as escalações oficiais. Esse jogo começa às 19h30 do sábado. Grêmio quarto colocado, o Bahia 14º. Qual é o recorte disso aí? O Grêmio vem numa sequência muito boa. É o segundo time ali que vem numa sequência de vitórias muito boa. Uma sequência de 3 vitórias. Venceu mais uma vez fora de casa. E o time do Grêmio vai pegar o Bahia. O Bahia venceu o seu último jogo. Um time titular do Bahia venceu o time reservão do time do Fluminense e o Fluminense jogou melhor que o Bahia. Então o Bahia venceu com o gol do Everaldo, mas não vem desempenhando um bom futebol. É um time muito exposto, um time que sofre muitos gols, e nós temos o Grêmio, que é um time que marca muitos gols. Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, é favorito nessa rodada sem dúvida alguma. Dá pra gente explorar principalmente a parte ofensiva desse jogo aí do Grêmio e do Bahia. Defensivamente tem os seus riscos, não dá pra gente confiar tanto no SG. E vocês estão vendo que tem uma cotação muito boa aqui na plataforma da Betfair, nossa parceira nas apostas esportivas. Pra mim dá pra gente inclusive colocar aí no bilhete vitória do Grêmio, tá certo? Uma cotação de 1,66, dá pra você fazer uma múltipla, uma tripla no seu bilhete. Ou inclusive tem apostas grátis nesse final de semana na nossa parceira Betfair e um bônus de até R$200 no teu primeiro depósito. Então vale muito a pena. Eu vou deixar uma sugestão de um pau para os jogos do sábado. Fechou? Grêmio favorito. Vindo aqui pra esse jogo de América Atlético Mineiro. Eu falei que a sequência do Grêmio era muito boa, mas eu quero falar pra vocês que junto Grêmio e Atlético Mineiro tem a segunda melhor sequência. E eu tô falando de vitórias de todas as equipes, né? Grêmio vem de 3 vitórias consecutivas e da mesma forma o Atlético Mineiro. É um clássico América Mineiro e Atlético Mineiro. O América é o lanterna da competição, é uma questão de tempo de ser rebaixado, é um time que sofre muitíssimos gols, mas cria muitas oportunidades e termina também fazendo gols. O Galo é favorito nessa partida, Atlético Mineiro é o 5º colocado, tem a melhor campanha do retorno até aqui, grande campanha. A gente estava inclusive com o Hulk na última rodada, né? A gente falou do Hulk e do Paulinho, eles realmente fizeram muita diferença, tá certo? Aqui, gente, a gente tem Atlético Mineiro com 3 sequências de 3 vitórias, uma cotação muito boa para a vitória do Atlético. Cabe fazer uma dupla no bilhete na Betfair, tá? Então, para mim aqui, vitória do Atlético Mineiro com nomes interessantes. O Galo pode pegar um SG nesse jogo, mas principalmente a parte ofensiva do Atlético Mineiro. Aqui, Palmeiras, que, fez um grandíssimo jogo, venceu o Botafogo de virada. Que jogo épico, sensacional, vencendo 4-3 com moral. E este sim, o Palmeiras é o time que tem a melhor sequência de vitórias de todas as equipes. São 4 vitórias consecutivas nos últimos 5 jogos, 4 vitórias. Uma cotação muito boa para a vitória do Palmeiras, que tem desfalques para esse jogo. Não vai ter o Gomes, não vai ter o Murilo, sua dupla de zaga titular, e não terá o Rony, que também não vem sendo um titular ali, né? Mas a dupla de zaga titular não joga. Palmeiras, para mim, ainda assim é favorito diante do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que perdeu, né? Na última rodada. São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Para mim, Palmeiras favorito. Essa tripla aí de vitória do Palmeiras, vitória do Atlético Mineiro e do Grêmio, dá uma cotação muito boa. Vocês vão ver aqui na Betfair a oportunidade que a gente coloca no final do vídeo, tá bom? Aqui a gente tem o Bragantino e o Corinthians. É um jogo pra mim difícil. O Bragantino é o 3º colocado, Corinthians 12º. Corinthians vem de uma vitória em casa sem sofrer gols e o Bragantino venceu fora o time do Goiás, né? Essa derrota foi pro Atlético Mineiro em casa. Dos últimos 5 jogos, apenas uma derrota, 3 vitórias, 1 empate. Grande campanha do Bragantino. Também tem um jogo a menos. É o favorito jogando em casa, o time do Bragantino, mas não acredito que seja um jogo fácil aqui. O Cruzeiro e o Internacional. O Cruzeiro, que fez um grande jogo, cedeu a derrota ali, né? Perdeu nos minutos finais ali para o São Paulo, 1-0 gol do Luciano, mas fez um grande jogo e olha, criou chances, tá? Criou chances, colocou perigo à meta do time do São Paulo. Até o Rafinha mesmo falou que do São Paulo, dos jogos que jogou em casa, o Cruzeiro foi a equipe que ele achou mais difícil. Uma equipe organizada, e eu vou falar pra vocês, eu assisti o jogo, um time foi muito bem, o time do Cruzeiro, né? E vai pegar o Internacional, e o Inter vem de 2 jogos em casa, onde foi uma derrota pro Coritiba e
um empate, cedeu um empate pro América Mineiro, jogos de baixo rendimento do Internacional. Para mim, Cruzeiro 16º e Inter 13º não tem favoritos nessa partida. Continuando os jogos aqui, o time do Fortaleza, 9º colocado, vai pegar o time do Flamengo, 6º colocado, e o Flamengo vem de 2 derrotas, né? O Tite chegou, conseguiu 2 vitórias e na sequência 2 derrotas. O Flamengo é o 6º colocado, tem desfalques e vai pegar o Fortaleza. Então essas duas equipes vêm de derrotas. O Fortaleza foi derrotado para o Atlético Mineiro por 3-1 e o time do Flamengo. Então para mim não há favoritos nessa partida. Se eu fosse falar de algum favoritismo, eu me inclinaria um pouquinho mais para o Fortaleza jogando em casa diante do torcedor, e o Flamengo ainda muito instável e o Tite está tateando esse time do Flamengo, beleza? Claro que tem nomes ali diferentes para a rodada, né, do time do Flamengo, como o Arrascaeta. Curitiba, 19º colocado contra o Goiás, 18º, duas equipes que vêm de derrota. O Curitiba tem 1 vitória em 5 jogos e 4 derrotas. O Goiás tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Para mim não tem favoritos. Acho que vai ser um jogo muito franco, muito aberto, porque são equipes que precisam vencer. Então não há outro resultado. Então para mim deve ser um jogo de gol para os dois lados. Por fim, teremos o clássico aqui entre Vasco da Gama e Botafogo. O Botafogo vem de 2 derrotas consecutivas, vai pegar o clássico. O Vasco venceu o time do Cuiabá fora de casa, sem sofrer gols. Um jogo muito pegado, é clássico e para mim não há favoritos. O Botafogo tem que ver como é que tá o estado anímico, realmente psicologicamente, se tá no lugar, se o Botafogo vai ser campeão ou não. Coloca nos comentários aqui. Eu fiz a enquete lá no nosso Instagram, inclusive me segue lá no Instagram, Cartola Bom de Bola. Vou abrir uma caixinha de perguntas hoje, na sexta-feira. Coloca a tua dúvida por lá, mas não esqueça de colocar aqui se você ainda acredita que o Botafogo vai ser campeão ou não, tá? Aqui, o time do Santos recebendo o Cuiabá. Santos 15º, Cuiabá 11º. O Cuiabá, já falei várias vezes aqui, quando o Cuiabá joga fora de casa, ele oferece mais riscos aos adversários, né? Seu último jogo fora de casa ele venceu o time do Botafogo. O time do Santos vem de uma vitória muito gigante, vencendo o Flamengo de virada. Fez um grande jogo, 15º colocado para mim. Santos jogando na Vila Belmiro é favorito para esse confronto e tem nomes que a gente pode aproveitar. Vamos lá pro campinho. 59 no nosso time exclusivo. A Arboleda fez uma diferença legal. Eu falei do SG do São Paulo que podia ser uma boa, pouca gente estava olhando e deu super certo. E no nosso time aberto a gente fez 55-79. Deu o SG do Gil, deu bom. Aqui o problema, Ranieri negativou, foi muito ruim. E o Pedro fez o gol, só que o Hulk foi o diferencial, né? Mas tudo dentro das dicas, então a rodada legal. Começando aqui dos jogos, ó, rapidamente, desse time do Grêmio, pra mim não dá pra confiar defensivamente nesses jogadores, mas eu tenho que fazer uma ressalva ao Kahneman, que ele tá desarmando muito. Então pra mim é um nome possível, nesse formato de 3 zagueiros pode ir bem. É muito mais explorar a ofensividade do time do Grêmio. Então assim, o Luizito Soares é um nome unânime pra rodada diante de um Bahia. Bahia é um time muito exposto, cede muitas oportunidades para os adversários e tem sofrido muitos gols. Portanto, esse é o time a gente explorar ofensivamente o Grêmio. Nesse jogo aqui, pessoal, dá pra gente pensar principalmente ofensivamente. O América Mineiro cria muitas jogadas, o América Mineiro faz gols e o Galo também tem a melhor campanha do retorno. Então, assim, defensivamente eu me inclinaria mais aos defensores do Galo, né? O Everson, que é um goleiro que tá sempre muito bem. Dos defensores aqui, zagueiros, Maurício Lemos, um nome muito bom. Dos laterais eu gosto muito do Rubens, que a gente deu como dica, deu assistência na última e tá bem demais na frente. E ofensivamente, Paulinho e Hulk e Paulinho, sempre nomes muito bons. Os destaques aqui do América, Benítez e o Mastriani, além do Rodriguinho, que estão jogando muita bola, beleza? Palmeiras e Atlético Paranaense, como eu falei pra vocês, Palmeiras favorito, defensivamente já falei, não tem o Murilo, não tem o Gomes, e aí vai adaptar. A princípio, Marcos Rocha fazendo essa aqui, que ele já tem feito em alguns jogos, o Kaique Neves, então isso aqui pode, de certa forma, tirar um pouquinho ali do SG do Palmeiras. Mas ainda assim, acho interessante ter pelo menos um defensor do Palmeiras ou 2, acho que ainda pode acontecer. Porque o Atlético Paranaense é um time que costuma fazer gols, embora na última rodada não conseguiu marcar diante do Corinthians, foi 1-0, o Corinthians venceu. Gosto bastante dos defensores aqui, principalmente aqui desses caras, né? O Luan, dos defensores aqui, é um nome que pode muito bem. O Piquerez, que é um cara que tá jogando muito ofensivo. O Marcos Rocha, Veiga no meio campo, principalmente, tá? E o Hendrick fez um grande jogo, cara, vamos ficar de olho nele, né? Desse time do Atlético Paranaense eu gosto muito do Canóbio, mas para essa rodada eu não iria. Bragantino e Corinthians, para mim, Evangelista é um bom nome. Sem dúvida alguma, o Juninho Capixaba e o Ortiz também são bons nomes. E o Cleiton, tá certo? Acho que é um jogo um pouco mais difícil. O Sacha, citei na última, mas muitos atacantes eu fui olhar.
5 atacantes do Bragantino, então saber quem vai bem fica muito diluído ali a ofensividade desse time do Bragantino, tá? Então eu mudaria. Aqui do time do Corinthians não iria com ninguém a princípio e pra mim o SG do Bragantino é excelente para a rodada, tá bom? É um time muito organizado, segurou mais um SG na última. Cruzeiro e Internacional, um jogo muito... deve ser um jogo muito animado, certo? O time do Cruzeiro é um time que se defende muito bem, gosto do Marlon para essa rodada. Sempre é um jogador bastante regular, certo? Bruno Rodrigues está jogando muita bola, o time do Inter está sofrendo gols, né? Então defensivamente o Cruzeiro é um time muito mais bem postado, mais organizado, uma das melhores defesas do campeonato, e o Inter não. O Inter é um time que sofre gols e que vem de 2 jogos muito ruins, né? Então para mim não tem favoritos aqui, não é um jogo tão atrativo assim. Fortaleza e Flamengo é um jogo interessante, tá? Difícil também pensar em algum time pegar SG aqui, tá? Se eu fosse pensar em algum SG aqui, eu me inclinaria mais ao SG do Fortaleza. Tem o retorno dos seus titulares, né? O Tite tá de volta, o Brits e o Bruno Pacheco, eles ficaram de fora na última, a gente falou que isso aí poderia favorecer o Galo e ajudou também, né? Na frente o Lutero tá fazendo bons jogos, inclusive marcou na última. Pelo time do Flamengo eu destacaria aqui o De Arrascaeta a princípio, até porque eu vou estudar um pouco mais a rodada e no sábado a gente vai falar melhor, beleza? O Pedro, que é o cara do gol, e já falei do Ayrton Lucas, né? Enfim, é isso, tá? Nesse jogo Curitiba e Goiás, eu tô fugindo desses 2 times que estão na parte de baixo da tabela. Não dá pra esperar, mas aqui deve ser um jogo de gols. Nesse clássico, Vasco e Botafogo, o que é que eu falaria pra vocês? O Verratti tá de volta, então pode ser um nome ali pelo time do Vasco. Pelo time do Botafogo é muito difícil a gente pensar, né? Como é que vai se postar novamente o Botafogo? Mas o fato é que o Júnior Santos, ele tá jogando mais bola do que o Tiquinho nesse momento, pelo menos pra mim, certo? O Di Plácido é um nome que vem normalmente com boa regularidade, e acredito que seja um jogo bom para esses 2 goleiros aqui, tanto pro Léo Jardim como pro Lucas Perry, tá? Acho que é um jogo bom para os goleiros, tá bom? Nesse jogo aqui, Santos e Cuiabá, o que é que a gente tem? Defensivamente, eu acho que o João Paulo pode ser um nome interessante para a rodada, goleiro do Santos, pega muito. Dessa linha de defesa, Joaquim, o cara que fez o gol da virada, o que garantiu a vitória, os 3 pontos diante do Flamengo. Joaquim é uma boa pedida pelo time do Santos, embora o Santos seja um time que sofre muitos gols, só que o Cuiabá tem dificuldade também de marcar, né? Não é um time que cria tanto, nem marca tanto. Então eu acredito que algum defensor do Santos, o Joaquim é um cara que tem uma média base, que é diferente, então ele pode ser um nome bom para a rodada, sem dúvida alguma. Nesse time aqui do Santos, o Marcos Leonardo é fortíssimo para a rodada e o Soteldo. Só que, por exemplo, o Cuiabá não é um time de sofrer muitos gols, tá? Então, pra mim, Marcos Leonardo é a melhor pedida desse jogo aí, sem dúvida alguma, tá? E o Joaquim são os melhores nomes, tá bom? Bom, vocês sabem que sábado tem a finalíssima da Libertadores e a Betfair, nossa parceira nas apostas esportivas, preparou uma mega cotação de 2, tá? Pelo menos nos 90 minutos, se sair um gol, tá pagando uma cotação de 2 na Betfair. Então, aproveita, tem um limite ali, né, de R$10, mas é uma maneira de você dobrar, esses 10 viram 20, então vale a pena, porque eu acredito que em 90 minutos deve sair pelo menos um gol. Se fizer, pega essa mega cotação da Betfair. Lembrando que quem não tem conta na Betfair, abra sua conta, saque rápido, um lugar seguro e até R$200 de bônus no teu primeiro depósito no link aí da descrição. Neste final de semana, sábado e domingo, a Betfair proporciona apostas grátis para mim e para você, para todo mundo. Muito simples de você abrir sua conta. Repito, você tem um bônus de até R$200 no teu primeiro depósito. Excelentes cotações, excelentes oportunidades, apostas grátis sábado e domingo. Então aproveite, ótimas entradas. Estou deixando para vocês aqui um bilhete para vocês aqui com jogos para mim de 3 vitórias de favoritos em casa e se bater, tamo bonito na faixa. Vamos nessa para o meu primeiro esboço aqui, lembrando que a nossa live é sábado 10h35 e se você pulou para ver o time só, volta o vídeo todo, tá? Nem que assista na velocidade um pouco mais rápida, porque eu falo de SG, dos favoritos, dos melhores confrontos, de apostas grátis e também a gente fala dos nomes jogo a jogo, tá? Meu goleiro aqui é o Everson do Atlético Mineiro, Piquerez do Palmeiras e Juninho Capixaba do Bragantino. Dupla de zaga formada por Luan do Palmeiras e Joaquim do Santos. Meu treinador, Abel Ferreira do Palmeiras. Meia cancha, Rafael Veiga, Arrascaeta do Flamengo e Lucas Evangelista do Bragantino. E no ataque, Hulk, Marcos Leonardo e Soares, tá? A gente falou muito dos nomes aí para a rodada. De capitão aqui,
o meu capitão Luizito Soares, Marcos Leonardo, Hulk, nome muito bom, Paulinho, nome muito bom, é isso. Mas eu vou aqui com o Luizito Soares a princípio. Meu time tá montado. Na live 10h35 do sábado a gente fala um pouco mais, beleza? Queridos, muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha lhe ajudado, e se lhe ajudou, me ajuda aí, deixa o like, meta de 1000 likes aqui nesse vídeo, e eu te espero sábado 10h35 aqui no nosso canal na live para tirar todas as suas dúvidas. Compartilha esse vídeo para dar moral aqui pro Bom de Bola. Deixa aqui nos comentários qual foi tua pontuação, eu vou te responder e vamos pra cima. Muita correria, mas tem sempre muito conteúdo de qualidade pra te ajudar, beleza? Grande beijo, grande abraço, Deus abençoe, fiquem na paz, até mais, abraço, valeu e tchau.